El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Jeová Shalom, Deus de paz, Jeová Rafá, um Deus que cura, Palê, que é libertador, Elohim, o Deus que está no controle, Jireh, o Deus de provisão, Tsedkenu, minha justiça, Jeová Nissi, minha bandeira, Adonai, que é Senhor, chamar, um Deus presente, é o Elion, não há outro igual, é o Canar, um Deus zeloso, Kadosh, que é santo, Shafatá, que é juiz, El Rai, um Deus que tudo vê, El Olam, o Deus eterno, tu que és o nosso Senhor, viemos a ti, Pai, escolhemos te servir, queremos te servir em espírito e em verdade, queremos aprender mais de ti, queremos ter intimidade contigo, ajuda-nos, Senhor, a entender a tua palavra, a entendermos, Senhor, os ensinamentos também do livro da Universidade da Vida, a passarmos pela Universidade da Vida para sermos transformadas, a ter um encontro contigo, ó Deus, para sermos totalmente transformadas em todas as áreas de nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos firmes, fortes, Senhor, e que isso seja para a tua honra e para a tua glória. Espírito Santo, estamos aqui, queremos mais de ti. Nosso corpo é teu templo, vem habitar dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a entender, a ter discernimento espiritual da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, shalom, princesa do Senhor. Estamos aqui no livro da Universidade da Vida. Estamos terminando a semana 4, amanhã termina, né? A vida é uma batalha. E durante essa semana a gente tem aprendido sobre uma arma poderosa que é o sangue de Jesus. E a gente tem visto as 5 declarações do sangue de Jesus e hoje é a 4ª declaração. Hoje é o dia 27, como se nunca houvera pecado. E em Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9 diz assim: mas Deus prova o próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificadas pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Então a gente viu no primeiro dia que nós somos redimidas pelo sangue de Jesus. E depois que nós somos perdoadas pelo sangue de Jesus e purificadas. E agora a gente está vendo que nós somos justificadas. Então existe todo um processo das 5 declarações do sangue de Jesus. E hoje é para justificar, como o Senhor tivesse ido ao mercado, te comprado, tirado daquele lugar e que não tivesse mais culpa sobre você. Agora, amanhã a gente vai ver sobre ele te libertar, porque ele comprou, na verdade, para te libertar, para te dar liberdade. E eu quero que você tenha isso em mente, que é mais ou menos dessa forma. Então, muitas pessoas dizem amar, né? Mas o verdadeiro amor, ele requer um preço de sacrifício, de entrega. No livro tem uma história de uma irmã que entregou praticamente sua vida para libertar o seu irmão, né? Mesmo ele tendo tantas acusações diante dele, mesmo ele tendo tantos delitos, ela ali se entregou por ele. E foi isso que Jesus fez por mim e por você, mesmo a gente não merecendo, mesmo nós sendo pecadoras, apesar da nossa má conduta, o Senhor ele se entregou por completo pela nossa libertação. O problema é que nem sempre a gente dá valor a essa libertação, nem sempre a gente cuida o suficiente com determinação dessa liberdade que a gente tem. E a gente acaba sendo vítima dos nossos próprios descuidos, né? Nossos próprios pecados, às vezes pecadinhos, que a gente chama pecadinhos, né? Não existe. Pecado é pecado, seja, não tem pecadinho e pecadão. Então a gente acaba se descuidando e dando brechas para o inimigo. Em Las Vegas, uma vez, teve um domador que ele domava ali um tigre, né? Fazia um super show e 6 anos de convivência com o tigre, super bem. Eles se davam super bem. Mais uma vez, o domador, ele foi mexer no focinho do tigre. E o tigre avançou nele e quase acabou com a vida dele. Estraçalhou, ele fez um monte de coisa terrível. Isso é uma história real que aconteceu em Las Vegas. O domador antes chamava o tigre de gatinho, de tão domado que ele era. Mas um dia ele se surpreendeu com a natureza do tigre, né? Avançando em cima dele e quase o domador morreu. Graças a Deus ele não morreu. E o que acontece comigo e com você? Às vezes a gente se sente tão confiante que a gente passa a conviver com a velha natureza, né? Com os pecados de estimação. E isso é um grande problema, porque a gente não se dá conta, né? Que a gente vai se esforçar para ter o controle sobre os nossos desejos, vai tentar levar uma vida correta, mas de repente pode existir um momento inesperado que a natureza carnal ela pode se sublevar.
e acabar nos destruindo. Então não dá para brincar com pecado, não dá para ter pecado de estimação, não dá para colocar as coisas debaixo do tapete. A gente só tem uma chance para a velha natureza, a gente matar, ela precisa morrer. Esses pecados você precisa confessar e deixar eles, nunca mais ter. A gente vai pecar sim, mas são outras coisas novas que a gente vai aprender e a gente vai se arrepender também. Então não dá para ter pecado de estimação. A sua velha natureza precisa morrer. E é isso que você precisa dizer mesmo, e fazer e declarar, e insistir nisso, que a velha natureza morra, que as coisas, os vícios, as coisas pecaminosas morram em nome de Jesus dentro de você, para que você não sinta falta, para que você não queira ficar pescando ali no mar do esquecimento que o Senhor Deus colocou os nossos pecados, porque você não queira pegar esses pecados de volta. Em nome de Jesus. Amém? Então a gente precisa matar essa velha natureza. Porque o Senhor Jesus, ele, com seu infinito amor, ele teve essa morte, ele tomou o nosso lugar, o lugar que a gente merecia. Ele deu a sua vida para que a nossa velha natureza, né, para que a natureza do nosso pecado fosse destruída. Então a gente não vai fazer ele voltar à cruz, a gente não vai fazer a morte da cruz dele sem vão, em nome de Jesus. Amém? Uma troca divina foi realizada na cruz. Deus tomou o seu filho, Jesus, que não conheceu o pecado, e entregou para receber o castigo que eu e você merecemos, pelos nossos delitos, pelos nossos pecados. Então Jesus, ele levou sobre si todos os nossos pecados e em troca nos deu a sua justiça. Então nós somos justificadas. Ele não pecou, nunca pecou, mas ele foi julgado como se ele tivesse pecado as coisas mais terríveis do mundo. Ele recebeu uma condenação que era dada às piores pessoas, que foi a morte da cruz. Então é como se ele recebesse por mim e por você toda aquela morte terrível. E o apóstolo Paulo ele nos diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiças de Deus. Então eu e você fomos justificadas pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Então, o que o Senhor nos pede hoje é que a gente creia nele o suficiente, que a gente tenha fé o suficiente para justamente ter as bênçãos passadas para as nossas vidas. Jesus tomou todo o mal que nós éramos e ele nos deu em troca todo o bem que ele é. Então, assim, a gente pode lançar na cruz tudo de ruim, toda a nossa velha natureza, os pecados ali na cruz. Isaías 53 já fala isso. E a gente pode receber as bênçãos, porque é uma troca. A gente viu isso nas lições passadas sobre a troca. Deus, ele já não nos vê como éramos, na nossa condição pecaminosa, mas ele vê seu filho sem mancha, sem pecado. Então, quando a gente confessa o sangue de Jesus, o que ele fez por nós, a gente repreende o espírito acusador que traz culpa e condenação. O inimigo, ele é especialista em trazer condenação, mas a gente repreende isso. E eu quero que agora no Viva a Lição você confesse comigo a quarta declaração do sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, eu fui justificada e Deus me vê como se nunca tivesse pecado. Amém? Então eu quero que você escreva e memorize o versículo de Romanos, capítulo 5, versículo 8 e 9. Lembra a lição? O sangue de Jesus me justifica. Estude a palavra, Salmos 50, Provérbios 27 e Atos 13. Deus abençoe grandemente seu dia em nome de Jesus. Lembrando, você é redimida pelo sangue de Jesus, todos os seus pecados são perdoados, você é purificada hoje, você é justificada. Amanhã a gente aprende a quinta declaração.